Bom dia, irmãos. Convido a santa e amada Igreja do Senhor para a convocação ao culto através do Salmo 61. Oração pelo Rei. Convocamos o culto através da leitura do Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo a Ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois Tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no Teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das Tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o Teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao Rei, duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o Teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Convido a santa e amada Igreja do Senhor que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 61. Tua verdade
Convido a Santa Igreja para orarmos, buscando a presença do nosso Deus neste culto, uma oração de invocação. Oremos. Pai eterno e santo, gracioso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda graça, Deus de toda luz, Senhor Deus de todas as consolações, Deus bom, benigno, justo, reto, misericordioso, único Deus vivo, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Nos achegamos a Ti, Deus, confiantemente, para prestarmos um culto, Deus, que somente o Senhor é merecedor de receber, ó Deus. Um culto, uma adoração, louvores, Deus. Nós queremos lembrar Teus grandes feitos, desejamos, Deus, anelamos ser instruídos pela Tua santa palavra, pela Tua lei, pelos Teus mandamentos, Deus, que são a razão da vida, Deus, para que possamos cultuá-lo, Deus, em espírito e em verdade. Reconhecemos, entretanto, que somos falhos e pecadores e lhe pedimos sinceras desculpas, Senhor. Lhe pedimos perdão, meu Pai, pelas nossas falhas e pecados. Rogamos a Ti, Deus, que Teu Santo Espírito venha nos conduzir, ó Deus, a prestarmos a Ti um culto em ordem, decência, um culto conforme o Senhor exige, Deus, na Tua santa palavra. E que nós possamos fazer isto, Deus, em espírito e em verdade, para que Teu nome seja engrandecido, Deus, Tua igreja fortalecida e o Senhor cultuado e adorado, Deus, porque somente o Senhor é Deus. Receba o culto, Deus, a partir deste momento nós nos unimos, Deus, a todos aqueles que o adoram e o cultuam em espírito e em verdade neste teu dia. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa e Amada Igreja para o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los para a leitura da lei, livro do Êxodo, capítulo 20. Observemos esta leitura com atenção. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Irmãos, estamos diante da santa lei de Deus. Se nós observarmos aqui os versos 1 e 2, nós vemos quem autentica a autoria desta lei. Então, falou Deus, todas estas palavras, falou Deus, o próprio Deus. Esse conjunto de leis, que é um código moral perfeito, foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Nós temos a revelação das Escrituras, quando o Espírito Santo inspira os profetas do Antigo Testamento, e eles escrevem aquelas profecias e guardam para as gerações futuras. Nós temos a inspiração do Espírito Santo nos apóstolos do Novo Testamento. Eles escrevem aquelas revelações e guardam para as gerações futuras, lançam as doutrinas da igreja. Estes 10 mandamentos, o próprio Deus escreveu com suas mãos. Por isso, ele é tão combatido. O próprio Deus, então, nós vemos aqui a autenticidade de quem criou e quem deu essas leis para que os homens obedeçam, não só a igreja, para o mundo, para as pessoas obedecerem, né? Nações se basearam nesse código moral perfeito para fazerem seus códigos penais, né? Não matar, por exemplo. Quem disse que não pode matar? Deus. Não furtar. Quem disse que não pode furtar? Deus. Né? Então, nós vemos aqui que o próprio Deus, ele autentica como de sua autoria essa lei. E ele falou no verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Então, ele se identifica. Primeiro ele fala quem deu esta lei, né? E depois ele se identifica como o Deus que tirou o povo da casa da servidão, ou seja, o Deus vivo, o grande eu sou, né? Então, o que acontece? Deus foi como estudamos ontem, na carta de Tiago, os irmãos que estavam aqui. Deus é o legislador e o juiz. Ou seja, Deus, o legislador é aquele que cria a lei. Só Deus é legislador. Né? Existem os legisladores humanos que criam leis regionais de um território. Né? Esta lei, esse código moral perfeito, universal, né? O próprio Deus criou. E ninguém é legislador além de Deus, somente Deus. Então, somente Deus é juiz sobre essa lei. Como disse Tiago na sua carta, né? Capítulo 4, versos 11 e 12. Então só há um legislador que é Deus, só um que fez a lei, que pode fazer a lei, e só há um juiz que pode julgar sobre a lei. Por exemplo, nós não temos poder para enviar alguém para o inferno ou enviar alguém para o céu. Essas coisas Deus fará baseado na lei e na justificação por Cristo, porque Cristo não transgrediu a lei. Então, serão absolvidos aqueles que estão em Cristo, justificados por Cristo, porque Cristo não transgrediu a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós vemos pessoas ou instituições combatendo a lei, ou alterando a lei, mudando a lei, ou dizendo que a lei não tem mais efeito, ou dizendo que essa lei deve ser interpretada de tal forma, de forma diferente da que está escrita aqui, essas pessoas ou instituições, muitas vezes não por mal, muitas vezes até por boa vontade, elas estão usurpando, estão tendo usurpação do direito que é de Deus, do direito que Deus exerce sobre a lei que Ele criou e que será o código que Ele julgará, né? As pessoas, as nossas obras nos acompanharão. Então a lei, ela está dita e escrita aqui pelo próprio Deus. Então, irmãos, embora quanto mais o tempo avance, mais as igrejas apostatam da lei de Deus, mais a moral, a sociedade apostata também da moral de Deus. No entanto, esta é a moral absoluta. Um professor de filosofia, por exemplo, que mesmo que seja ateu, e ele ensina o relativismo, relativizar a moral, ele ensina uma moral relativa. Ele pode até
ensinar e começar bem a ensinar essa moral relativa. Mas sem o absoluto, ele vai ser como uma ave que voa sobre o oceano. Ela voa bem, começa a voar bem, mas em algum momento ela vai ver que ela não tem onde ela pousar. Não tem onde pousar. E não tem um fundamento seguro onde ela possa pousar, né? O professor de filosofia, ele vai ter que recorrer ao absoluto. E o absoluto, a fonte literária do absoluto é o próprio Deus, são os 10 mandamentos que descrevem ao mundo, não só à igreja, ao mundo, o seu código moral, né? Enquanto igreja, nós tentamos observar essa lei, nós não conseguimos cumprir esta lei. E se fôssemos justificados pela lei, todos nós pereceríamos, todos seríamos condenados. Porque nenhum de nós pode observar esta lei e cumprir esta lei, né? Por isso somos justificados por Cristo. Mas a igreja que ama o Senhor seu Deus, ela se preocupa e se importa com essa lei. Então essa lei está sempre, constantemente, em evidência na mente daqueles que amam a Deus. Porque sabem o que desagrada a Deus, o que podemos fazer e o que não podemos fazer, né? Então, quando erramos e descumprimos essa lei, nós temos uma tristeza profunda e sabemos conscientemente que pecamos. Então nos arrependemos e pedimos perdão para Deus. E na maior parte do tempo nós tentamos observar esta lei para não transgredir, né, estes mandamentos, pois esse mandamento foi o próprio Deus que deu, o legislador, somente ele. Nós não podemos distorcer essa lei e nós não podemos julgar as pessoas por esta lei. Quando percebemos, quando é evidente que as pessoas quebraram os mandamentos, nós podemos exortar essas pessoas em amor, como a palavra de Deus diz, né? Mas nós não podemos lançar alguém no inferno, nós não podemos salvar alguém, enviar alguém ao paraíso. Somente Deus é o juiz perfeito sobre isto e o legislador, tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração de confissão, uma oração silenciosa, somente eu orarei em voz audível. E se houver algum pecado não confessado, esse momento é oportuno para confessá-los. E se nós percebermos que em algum momento nós renegamos a lei, rejeitamos, negligenciamos ou distorcemos, ou não nos importamos, né, com esta lei dada pelo próprio Deus, se sentir o desejo sincero, no momento também podemos, nesta oração de confissão, pedir perdão a Deus por isso, né, por essa falha, e pedir que Ele nos ajude, né, a seguirmos com fidelidade a nossa caminhada. Oremos uma oração de confissão. A Ti, Deus, seja toda a glória, Deus, todo louvor, toda a força, todo o poder, ó Deus, pelos séculos dos séculos. O Senhor, Deus, é o único legislador e o único juiz sobre a lei. E nós tememos o Senhor, porque contigo está o perdão, para que os homens o temam. Nós, Deus, podemos perdoar pessoas que nos ofendem. Nós devemos fazer isto. Mas só o Senhor tem poder para perdoar pecados, porque somente o Senhor é legislador e juiz. E nós reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores e que constantemente quebramos a Tua lei, ó Deus. Nós queremos cada vez mais nos importar com ela. Nós queremos que ela seja importante para nós, Deus, porque o Senhor nos revelou a forma, esse código moral perfeito que o Senhor estabeleceu e o Senhor criou por direito, como legislador que somente o Senhor é. Agradecemos por Cristo, Deus, que nos justifica, pois aquele que está em Cristo nenhuma condenação mais há. No entanto, Deus, por gratidão a Ti, nós queremos ter uma vida observando as Tuas leis, para não pecarmos contra o Senhor. Neste momento, Deus, nós pedimos perdão ao Senhor, pelos pecados que cometemos, Deus. Pedimos perdão por sermos pecadores, Senhor, sermos fracos, temos esta tendência ao mal. Pedimos perdão por esta miséria espiritual, ó Deus, que a humanidade caiu ao desobedecer o Senhor. E também lhe pedimos, Deus, perdão por tantas vezes, Deus, que distorcemos ou negligenciamos a Tua santa palavra, não guardamos os Teus mandamentos. Nos perdoa por isso, Senhor.
Ajude-nos, Deus, a sermos pessoas melhores hoje do que fomos ontem. Pedimos, Deus, que o Senhor crie em nós um espírito inabalável e um coração puro, para que possamos seguir a nossa peregrinação nesta terra. Muito obrigado pela tua graça e amor, muito obrigado por Cristo. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 11. Enquanto isso, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Salmo 11. Meu refúgio está em Deus, como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tende a pronto arco a mão, para as ocultas dispara, nos justos de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nessa vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu, seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Está certo, é o segundo, vamos pedir. Pois Justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. É verdade, repete essa última parte, né? Quero convidar os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 45. Irmãos, no Catecismo, no Dia do Senhor 44, domingo passado, nós terminamos a observação dos 10 mandamentos da lei de Deus. Agora, no Dia do Senhor 45, se Deus nos permitir, estaremos começando a estudar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, do Pai Nosso. Então vamos dar início então, hoje, a estudarmos a oração do Pai Nosso. Pergunta 116. Por que a oração é necessária ao cristão? Resposta: porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Eu vou fazer
uma pequena paradinha aqui, para que a gente possa entender bem isto. Tá? Farei a pergunta, você responde mentalmente. Você é grato a Deus? Eu acredito que você seja. Né? Eu acredito que você seja. Só que nós devemos demonstrar a Deus essa gratidão prática. Deus, ele sonda corações, a mente, ele sabe que nós somos gratos. Mas nós temos que demonstrar a Deus essa gratidão. É por isso que Deus estabelece a oração. Entenda, um Deus onisciente, que sabe o que você precisa antes que a palavra te chegue à boca. Ele não tem a necessidade, como um ser humano tem, de ouvir as suas reivindicações, os seus pedidos. Por exemplo, se você quer que eu faça alguma coisa, você precisa vir falar comigo, porque senão eu não vou saber que você quer essa coisa, não é verdade? Então existe a necessidade desta comunicação. Com Deus não há a necessidade dessa comunicação, porque Deus, ele é onisciente. Então ele sabe o que você precisa antes que a palavra te chegue à boca. Né? Além do mais, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. No entanto, Deus estabeleceu a oração. Você já se perguntou por que Deus estabeleceu o inário para os cultos? Um livro de hinos, que é os Salmos, e não estabeleceu um livro de oração? Por quê? Porque nos Salmos, no livro de Salmos, que é o inário dos cultos de Deus, Deus, ele nos ensina com que palavras ele quer ser adorado, com que palavras ele quer ser louvado, de que forma ele quer ser louvado e adorado. Não pela imaginação humana, mas pelo que ele mesmo revelou naquilo. A oração não existe um livro, por quê? Porque a oração é diversificada. Ao longo do tempo, bilhões e bilhões de pessoas que existem no mundo podem orar a Deus. E cada uma com uma necessidade diferente, com um pedido diferente, uma vontade diferente. Deus não atende só as necessidades. Muitas vezes uma coisa que nós desejamos e que nem é tão necessário para a nossa sobrevivência, Deus atende, um desejo nosso, né? Se for algo lícito, né? Deus atende. Então Deus, ele estipula a oração para que exista um relacionamento aprofundado com Ele, para que haja um tempo em que a pessoa desenvolva buscando o próprio Deus. E não um relacionamento de amor, mas onde existe um distanciamento, uma frieza. Não isso, mas um amor verdadeiro. Então o homem que conhece o seu estado de miséria espiritual, admira Deus, porque um Deus santo, ele nos propõe isso. Então, como um intermediário Cristo, nós nos unirmos a Deus nesta oração. Então, a parte mais importante da nossa gratidão, embora nós sejamos gratos a Deus, né? Nós somos gratos a Deus, por isso nós cultuamos a Deus no dia do Senhor, respondemos à convocação a Deus e não faltamos, não quebramos o quarto mandamento. Por gratidão a Deus, não por medo de ir ao inferno, não por querer bênçãos e benefícios, por algum interesse, não, por gratidão a Deus. A oração é a mesma coisa. Então nós oramos, é bom orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, no mesmo modo que é o culto. Né? Nós adoramos a Deus, Deus fala conosco, Deus nos instrui, nós adoramos a Deus e louvamos a Deus. Né? É assim a relação cultual com Deus. A oração é a mesma coisa. Né? Então nós mantemos um diálogo particular. No culto, nós estamos na Santa Comunhão, é o povo de Deus respondendo à convocação e se relacionando com Deus no culto. Né? Na oração, somos nós individualmente, onde nós colocamos os nossos pedidos, as nossas necessidades, nossos temores, né? E também aonde nós devemos estar agradecendo a Deus e exaltando a Deus, reconhecendo seus grandes feitos, falando: Deus, como o Senhor é maravilhoso, quantas coisas o Senhor fez no passado, quantas coisas o Senhor faz até hoje, o Senhor move maravilhas no meio do seu povo, e exaltar os grandes feitos de Deus, né? Então é necessário a oração por causa disso, porque a oração é a parte mais importante da gratidão a Deus. Quero convidar os irmãos a verem aqui, ó, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. Regozijai-vos sempre. Veja o verso 17. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós devemos nos alegrar por saber que nós não pertencemos a nós mesmos e seja o que for que acontecer, Deus tem um controle e um propósito santo naquilo. Orar sem cessar, porque estamos continuamente agradecendo a Deus, falou, Senhor, muito obrigado, se estou vivo é porque o Senhor está me mantendo, e nos relacionarmos com Ele, tá? E em tudo da graça nós devemos ser gratos a Deus, tá bom? Vamos seguir com a pergunta 116, mas sem mais comentários, somente lendo. Além disso, Deus só concederá a sua graça e o Espírito Santo àqueles que constante e sinceramente lhe pedem esses dons e agradecem por eles. Temos aqui duas referências, Mateus 7 e Lucas 11. Pergunta 117. O que é preciso para que nossa oração agrade a Deus e seja ouvida por Ele? Resposta. Primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra, e rogar por tudo aquilo que Ele nos ordenou orar. Agora, olha só, convido os irmãos aqui, no Salmo 145, conforme está a referência aqui, hoje eu estou usando as referências aqui do próprio catecismo, tá? Até mesmo por uma questão de tempo, para não me prolongar. Salmo 145, versos 18 a 20. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O que significa isso aqui? Você já viu as pessoas falam assim, o anjo da guarda que livrou ele, O anjo que está livrando, Aqui significa o seguinte, perto está o Senhor está perto. No momento que você mais precisar, Ele está perto. É um Deus presente com o seu povo. Perto está o Senhor, mas não de todas as pessoas. Embora Deus seja onipresente, esteja de fato em todos os lugares, essa linguagem nos faz entender bem que Deus está perto solicitamente de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade. Como eu invoco a Deus se eu não oro, Então a oração, ela faz parte de um relacionamento profundo com Deus e que vai nos trazer diversos benefícios. De fato, o que nós vamos falar para Deus em oração, Ele já sabe. Antes da fundação do mundo, Ele já sabia. Mas é necessário esta oração. A oração é muito mais benéfica para nós. Tá? Mas é assim que Deus instituiu esse relacionamento. Agora veja bem que coisa linda. E como isso nos agrada, eu vejo isso aqui como um presente de Deus. O verso 19. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Olha, normalmente nós clamamos quando estamos em aflição. Ele atende esse clamor e nos salva daqueles problemas, Não salva só a nossa alma, nos salva em todas as dificuldades da vida em que nós precisamos ser salvos. Mas aqui também diz que Ele acode à vontade dos que o temem. Olha só que coisa linda, Então, às vezes, nós queremos tanto uma coisa que os de fora olham e falam, mas você não precisa disso. Você não precisa. Mas é algo que para nós é importante. É algo que nos faria mais felizes. É algo que nos realizaria de certa forma. É algo que nos ajudaria em algo pessoal. Deus não se nega a isso. Ele não se nega. Como um pai amoroso, Ele concede, Ele acode essa vontade, E verso 20, o Senhor guarda a todos os que o amam. Veja bem, irmãos, que essa palavra ela não é genérica, como as pessoas costumam dizer, E como as pessoas creem no mundo. Aqui está dizendo, o Senhor guarda todos os que o amam. E que o Senhor Jesus falou, quem é que ama a Deus? Os que guardam os seus mandamentos. Tem pessoas que não sabem nem os mandamentos de Deus.
não sabem nem a lei de Deus, né? E acham que estão nessa condição, e muitas vezes acontece uma adversidade de alguma coisa, a pessoa se revolta contra o próprio Deus, sem perceber que é ela mesma que está falhando, né? Então aqui, ó, o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Há um contraste aqui entre aqueles que o amam, que o Senhor ama, né? Aliás, aqueles que amam a Deus, né? O Senhor guarda todos os que o amam. Entre aqueles que amam a Deus e entre os ímpios, que não se importam com Deus. O ímpio, o Deus dele é o próprio ventre. Ele se importa com o bem-estar dele, com prazer pessoal, com vantagens, com benefícios, né? Esse tipo de coisa, tá? Então, Deus atende também as nossas vontades. Então, é muito importante a oração. A oração não é Deus... Deus nos abençoa com a oração, né? É algo bom para nós. Pergunta 117. Segundo, agora nós vamos ler só sem comentários, tá, irmãos? Por questão de tempo. Segundo, devemos ter plena consciência de nossa necessidade e miséria, para que possamos nos humilhar diante de Deus. Tá? O homem, quando ele não percebe a sua situação de miséria, ele se torna arrogante, orgulhoso. Terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável, do qual não somos merecedores, de que Deus com certeza ouvirá as nossas orações por causa de Cristo nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu em sua palavra. Acabamos de ler aqui, Salmo 145, né? Versos 18 a 20. Pergunta 118. O que foi que Deus ordenou que lhe pedíssemos? Resposta: tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e alma, conforme a oração que o próprio Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. E a pergunta 119. Qual é a oração do Senhor? Resposta: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a partir do próximo domingo, se Deus nos permitir, nós vamos entender por que Cristo elaborou esta oração. E depois, os domingos seguintes, se Deus permitir, nós vamos estudar as 6 petições que existem nesta oração e vamos ver como elas são abrangentes. Que Deus abençoe essa porção da sua santa palavra. Louvemos a Deus com o Salmo 116. Amo o Senhor, pois meu clamor escuta, e os seus ouvidos inclinou a mim. Enquanto aqui viverei de invocá-lo, laços de morte me envolvendo estão. Sinto do inferno angústias em
tomarei da salvação o cálice, invocarei o nome do Senhor e cumprirei diante do seu povo meus votos prometidos ao Senhor. É preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus santos, preciosa é. Ó meu Senhor, Levera, sou teu servo, filho da tua serva, servo teu. Os meus grilhões quebraste todos eles, ações de graças hei de oferecer e sacrifícios a ti, meu Deus. Teu nome então, Senhor, eu hei de invocar, e na presença do seu povo todo, meus votos ao Senhor eu cumprirei. Nos átrios, pois, da casa do Senhor Deus, sim, em teu meio, ó Jerusalém. Nos átrios, pois, da casa de Deus, sim, em Jerusalém, ó aleluia. Convido a Santa Igreja do Senhor para a leitura no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 24. Perdão, irmãos, capítulo 2, viu? Capítulo 2, verso 24. Eu imprimi, na hora de digitar aqui, imprimi errado e depois não percebi. Capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Também quero pedir aos irmãos que acompanhem a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, onde leremos a partir do verso 29 até o verso 32. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos fazer uma breve oração. Oremos, irmãos. Pai eterno e santo, gracioso, Deus sublime, santo, Deus criador dos céus e da terra. Pedimos perdão mais uma vez pelas nossas falhas e pecados, Deus, e neste momento de culto, em que louvamos e adoramos ao Senhor, estamos diante agora da Tua santíssima palavra, Deus. E nós rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito para que nos ilumine esta palavra já revelada, para que possamos compreendê-la, Deus, e sermos edificados, e entendermos, Deus,
os teus grandes feitos e a tua vontade, Senhor. Deus, nós necessitamos da ação do teu Santo Espírito, nos iluminando a tua santa palavra. Eu peço particularmente, Deus, perdão pelas minhas falhas e pecados e clamo a ti que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua e somente prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o marido da igreja, o noivo. É possível, pela observação que temos da sociedade em geral, notar que vivemos uma época em que as pessoas talvez não compreendam bem o que é ser um cristão e o que é a fé cristã. Nós podemos, até mesmo por essas observações, destacar alguns pensamentos distorcidos que as pessoas demonstram e que nós percebemos nas pessoas. Pensamentos do tipo, sou cristão porque quero ser salvo. Ou, porque Cristo tem poder sobre o mal e pode me proteger. Ou então, sou cristão porque Jesus me ama e me dá bênçãos. Não são esses motivos que a Bíblia nos apresenta para sermos um cristão. Não é este o convite e o chamado bíblico. Neste caso aqui, nós seríamos servos de nós mesmos e usaríamos Cristo como uma ferramenta para nosso próprio benefício. Não é este o chamado bíblico. Esses pensamentos são retirados da expectativa humana, mas o que a revelação do próprio Deus diz a respeito do que é ser cristão? E eu quero analisar com os irmãos um pouco sobre isto. A primeira coisa que eu quero analisar com os irmãos é que o primeiro chamado do cristão é o casamento. É o casamento com Cristo. É a união da alma do cristão com Deus. O matrimônio, ou seja, o selo, a aliança, a união, incorporar-se no corpo de Cristo a ponto de ser uma só carne. Conforme se lê no profeta Oséias, Deus quer desposar a sua noiva, a sua igreja. Quero convidar os irmãos ao livro do profeta Oséias, capítulo 2, aqueles que puderem abrir. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, a partir do verso 16. Nós sabemos que, só um breve comentário sobre Oséias para que faça sentido esse trecho que retiramos aqui só para mencionar, né? O profeta Oséias, Deus colocou um forte amor no coração dele por uma mulher adúltera, né? E ele teve filhos com essa mulher. E Deus deu nome a esses filhos, tá? Não favorecida é o nome de uma, tá? Então eu quero ler aqui com os irmãos a partir do verso 16, para que nós possamos entender o que chega neste versículo. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Baal era um falso deus que era adorado, mas este nome, ele significa Senhor. Então, veja que não é um Senhor qualquer que Deus vai fazer. Deus vai se tornar marido desta pessoa, ou seja, da igreja. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns. Deus colocou um amor forte no profeta Oséias por uma mulher adúltera, para Deus mostrar para o povo o que ele sente quando o povo se afasta da sua palavra, dos seus preceitos, e começa a seguir outros pensamentos, outras imagens, outros deuses. Deus compara isso com um adultério. É como o homem, no caso Oséias, em que a mulher, ela vive traindo ele, adulterando ele com outros homens, né? Então ele sofre profundamente porque ele ama aquela mulher.
Deus, Ele ama a sua igreja, Ele ama o seu povo. E quando a sua igreja é negligente e flerta com outras coisas que não a palavra de Deus, e se apresenta a seguir outros pensamentos, como se fosse o próprio Deus que estivesse dando esses pensamentos, Deus sofre também. E é por isso então que Deus coloca esse amor forte no coração de Oséias para uma mulher adúltera, para que Oséias sentisse isso e conseguisse explicar para o povo como Deus se sente. Então nós vemos aqui, vamos de novo, verso 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns. Não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Veja qual que é a proposta de Deus, verso 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Naquele dia, verso 20, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso. Obsequioso é solícito, é aquele que faz favor. O obséquio é uma gentileza, é um favor, tá? Diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida e a não meu povo. Então, são o nome das duas filhas. Direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então, irmãos, olhando para a sociedade, vemos um contexto, umas ideias que as pessoas demonstram, totalmente distorcidas do que é ser um cristão, ou do porquê ser um cristão. Nós vamos entender que o primeiro chamado do cristão é casar-se com Cristo, casar-se com Deus. Uma união profunda, onde haverá uma só carne. Jamais ninguém odiou a sua própria carne. É isso que a palavra de Deus fala. Então, nós estaremos unidos e juntos. Como se realiza esse matrimônio? Como disse o próprio Oséias, é pela fé. A fé é o primeiro bem adquirido para a noiva. Ou seja, neste casamento, onde a igreja é a noiva e Cristo é o noivo, e haverá uma união de almas, e os dois se farão uma só carne, e se fundirão a ponto de que se alguém perseguir a igreja, Cristo falará, por que me persegues? Cristo se colocará à frente e dirá, por que me persegues? Como Saulo perseguia a igreja. E Cristo se colocou à frente e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo não falou, por que você persegue o meu povo? Por que você persegue a minha igreja? Por que você persegue os meus discípulos? Por que você persegue os meus seguidores? Não foi isso que Cristo falou. Cristo se colocou à frente como um leão que ruge. E falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Protegendo assim a sua noiva. Então, veja que esta união, ela se faz necessária para que se seja de fato um cristão. Não existe cristão à distância. O cristão, ele está unido a Cristo. E o primeiro, como se fosse o dote, como se fosse o primeiro presente que o noivo dá para sua noiva, é a fé. É a fé nele, no próprio Cristo. É fazer com que ela consiga confiar nele de tal forma que ela descanse e se sinta segura e amparada e protegida e não temer o dia de amanhã, porque o seu noivo é provedor, é protetor, ele está com ela, ele vai agraciar, ele vai favorecer, ele vai estar com ela atendendo todas as necessidades possíveis que ela possa ter. E então, o primeiro presente que ele dá é isso, é a fé. E esta fé, ele mesmo constrói, porque ele é autor da fé, ele mesmo constrói este grande presente para sua noiva
através de muito sofrimento pessoal. Ele se esvazia da glória de ser Deus e vem para sofrer, um homem que sabe o que é padecer, onde não havia formosura, onde as pessoas viravam o rosto para ele, onde as pessoas não queriam nem olhar para ele. Ele não teve lugar nem para o seu próprio nascimento. Teve que ser colocado num prato de comida para animais, que é uma manjedoura. E esta fé que ele constrói para dar segurança e acolhimento e demonstrar todo o seu cuidado para a sua amada, ele constrói isso através de muito sofrimento. Sofrimentos emocionais, sofrimentos psicológicos, porque ele estava como 100% homem. Sofrimentos de angústias, de aflições, sofrimentos físicos. Assim ele constrói a fé e entrega para ela: olha, confia em mim, descansa nos meus braços, porque eu sei te conduzir, e eu vou te conduzir no que é melhor para você. Eu sou o teu provedor, eu sou o teu marido, sou eu que cuido de você. Descansa em mim, não tema o dia de amanhã, porque é a minha palavra que sustém todo o universo. Então, simplesmente descansa. Veja a fé que ele nos deu e como podemos entender esta fé. Primeiro, Marcos 16:16. Vamos achar aqui. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, essa salvação que Cristo providencia para a sua noiva, ela provém do crer, provém da fé. E também a noiva deve entender que este presente não é um presente qualquer. É um presente que vai fazer toda a diferença para a sua eternidade. E eu quero convidar os irmãos aqui à leitura em Hebreus capítulo 11, verso 6. Bastante conhecido, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se a pessoa professa ser cristã, mas ela não crê nas promessas, ela não crê que Deus vai providenciar os meios, se ela buscar em primeiro lugar, de fato, o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai providenciar tudo na vida dela. Cristo vai providenciar tudo na vida dela, basta ela crer na palavra do noivo. Se o noivo está falando, busca em primeiro lugar, primeiro lugar, antes de todas as coisas, antes de tudo, antes dos seus pensamentos, antes dos seus desejos pessoais, antes do que você acha, do que você crê, antes do que a sua vivência e experiência te ensina, antes de todas as coisas que você projeta, antes do seu pensamento, antes do seu bem-estar, antes da sua satisfação, antes do seu próprio ego, do seu próprio eu. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E eu, teu marido, todas as coisas que você precisa, todas estas coisas que estão lá no texto, né? Vos serão acrescentadas. Então é necessário que tenha fé, o primeiro presente que Cristo dá. E esta fé não é uma fé qualquer, porque é uma fé que ela foi construída, criada, não é uma crença. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Tem pessoas que têm fé que Deus não existe. Todo mundo tem fé. Mas não é esta fé que Cristo construiu para nós. É a fé salvífica. A fé que salva. Então é necessário que nós usemos esse presente. Entre os homens é possível o casamento por interesse. Se nós voltarmos a lembrar aqui os pensamentos que as pessoas demonstram do que acham que é ser cristão,
quero ser salvo, Cristo pode me proteger, Cristo pode me dar bênçãos. Eu quero dizer para os irmãos que um casamento entre homens, entre homens que eu digo, entre um homem e uma mulher, né? Casamento entre um homem e uma mulher, é possível haver interesse. Não deve haver. Não deve, mas pode acontecer. E um pode não perceber o interesse do outro. Isso é uma coisa que pode acontecer, não é? Agora, o casamento da igreja com Deus, com Cristo, não vai acontecer isso. Pois o noivo conhece os pensamentos da noiva. E existe um selo neste compromisso, e este selo é dado pelo noivo e não pela noiva. Quero convidar os irmãos aqui, leitura, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 19. Que aqui vai dizer: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Existe um selo aqui, que é dado pelo próprio Deus como fundamento desta união. E este selo, que é irrevogável, e que é dado pelo noivo, porque a noiva não tem poder e autoridade para dar esse selo. Mas esse selo é dado pelo noivo, que diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, obviamente, se a pessoa está buscando um noivo por algum interesse, não pertence. Ou pode ser que venha a ser noiva, mas neste momento ainda não é. Porque ela não está neste selo que é o fundamento desta união. E aqui vai dizer mais: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Buscar a Deus por interesses pessoais é injusto. É injustiça. Buscar em benefício próprio, é egoísmo. É algo que não há justiça nenhuma nisso. É claro que nós precisamos dos favores de Deus. É óbvio. Todos nós precisamos dos favores de Deus. E Deus tem poder absoluto, Ele é todo poderoso para nos atender em toda a nossa necessidade. Isso é evidente. Mas não nos aproximamos dele por esse interesse, porque ele pode fazer isso por nós. O Senhor conhece aqueles que pertencem a ele, os que de fato estarão dentro quando a porta fechar. O Senhor conhece a cada um desses que o buscam, e ele é galardoador desses que o buscam. Noivo e noiva têm suas atribuições nesta aliança. As atribuições do noivo para com a sua noiva são amá-la e vivificá-la. Deus nos amou e nos deu vida com Cristo. Quero ver aqui com os irmãos uma passagem que os irmãos conhecem bem, Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, o noivo. A nossa vida está nele. Deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então Deus pegou o filho dele, e pegou a noiva amada, e uniu os dois numa só carne, e vivificou esta noiva que estava morta em delitos e pecados, a saber, que somos nós. Mas são aqueles que se aproximam de Deus por amor e gratidão, não aqueles que se aproximam de Deus por interesses pessoais, fazendo de Deus uma ferramenta de soluções. Não. Buscar a Deus, porque Ele é Deus, porque Ele nos salvou, reconhecer a nossa miséria espiritual, as nossas impossibilidades e fraquezas, e falar: existe um Deus que me amou,
E eu estava condenado a abismo atrás de abismo. Mas Ele me amou e me uniu com Ele num corpo. E eu vou seguir o que Ele fala, porque Ele é o meu provedor. Ele construiu tudo isso com sofrimento. Outra atribuição do noivo, além de vivificá-la e amá-la, perdoá-la. Cristo nos perdoou. Colossenses 2, verso 8. Colossenses 2, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Olha só, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no desposamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Juntamente com Ele. Eis aonde está a vida de fato. Eis, ninguém odeia a sua própria carne. Ninguém pode querer ficar buscando benefícios e interesses da sua própria carne, para a sua própria carne lhe fornecer esses benefícios. Ninguém pode fazer isso. Antes, aquele que ama a sua carne cuida dela, perdoando todos os nossos delitos. Ele perdoou a sua noiva, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O nosso noivo venceu e nos dá a vitória. E ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu dou essa autoridade a quem eu quiser, e eu escolho a minha noiva, para que tenha essa autoridade e que seja uma comigo. Eu perdoo todos os erros que ela cometeu. E ela vai ser uma comigo, vai reinar. E eu vou coroar ela de glória. É isso, um dos atributos do noivo. Também protegê-la. 1 João 5,18 diz que quem está em Cristo maligno não toca. Morrer por ela. Cristo morreu por nós, de fato. As atribuições da noiva para com Cristo. Existem atribuições do noivo e atribuições da noiva. As atribuições do noivo, falamos agora. Atribuições da noiva. Salmo 100. Salmo 100 descreve um pouco das atribuições da noiva. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai com júbilo. Tenha alegria de ser dele. Celebre a ele com alegria. Júbilo é uma alegria intensa. Não é só uma satisfação, né? Ah, que prazer te ver. Não, é uma alegria intensa. Tá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Não resmungando. Servir ao Senhor é um privilégio. Irmãos, é um privilégio do pecador ser acolhido no coração de Deus. É um privilégio daquele que vivia errante ter um matrimônio e ser perdoado de todos os seus erros. É um privilégio estar no coração daquele que nos ama. Então diz aqui, o Senhor, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração a geração a sua fidelidade. O primeiro atributo da noiva é com relação ao noivo. Servi-lo com alegria. Tudo que ele fez por nós. E nos deu a fé, e nos amparou, e tudo que já foi dito aqui. A atribuição nossa para ele é servi-lo. Cuidar dele. Cuidar das coisas dele. Cuidar das coisas dele, para que quando ele chegue, não é assim a parábola dos talentos? Ele nos confiou as coisas dele. Para que quando ele chegue, ele receba alegria em ver as coisas dele bem cuidadas. Então, a responsabilidade da noiva é servi-lo, mas não fazer isso por obrigação, com murmuração, é servi-lo com alegria, entendendo o privilégio que foi feito para ela, que foi dado para ela, que não merecia isso. A exemplo da mulher de Oséias, não merecia, mas ele amou, e perdoou, e vivificou, e cancelou todo o escrito de dívida. A segunda atribuição da noiva é com relação ao corpo do noivo. E eu quero ver aqui com os irmãos, Colossenses capítulo 3. Voltemos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 12 a 17. Revesti-vos, pois, isso aqui é atribuições da noiva, da igreja. Revestido, da igreja, todo cristão individual, né? Mas aquele que é a igreja mesmo, que tá no corpo de Cristo mesmo, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha só, eleitos de Deus, santos e amados. Eu escolhi você, te amei e te purifiquei. Certo? Isso que o noivo fez com a gente. Revesti-vos disso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos do quê? De ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos. A misericórdia cuidadosa, com afeto terno, carinhoso. Revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Não se precipite em ficar condenando os outros, exaltando, seja longânimo. Cristo foi longânimo conosco. Não se precipite. Suportai-vos uns aos outros. Esse suportai-vos é dar suporte. Porque no nosso idioma, o suportar, às vezes, eu tenho que aguentar essa pessoa, né? Não nesse sentido de eu tenho que aguentar. É suportar no sentido de dar suporte. Eu lembro que uma vez num estudo, eu falei para os irmãos, não sei se os irmãos vão lembrar, já viram aqueles artistas circenses que fazem uma torre humana, uma pirâmide humana? Fica um embaixo, ele fica mais ou menos nessa posição, aí sobe um em cada ombro dele, aí depois sobe dois em cada ombro lá, e eles vão subindo um no outro lá, ficando em pé nos ombros e tal. Esse que fica embaixo, o nome técnico disso é portô, ele é chamado de portô. E os que vão subindo são chamados de volantes. E eles vão e fazem então o show deles, né, aquele espetáculo, onde eles vão se equilibrando, são equilibristas, né? E onde eles vão se equilibrando lá e fazem uma torre enorme lá, e chega lá no último, lá não sei quantos que vão. Aí, esse de baixo se chama portô. Esse suportai-vos uns aos outros é como esse portô. Ele está lá, ele fica assim, ó. Normalmente é o mais forte deles, né? Tem um equilíbrio ali, uma técnica que ele usa, não sei. E aí eles sobem todos lá tal, e ele que dá o sustento. Porque se ele vacilar a perna, cai todo mundo, né? Então é ele que vai dar. Então, suportai-vos, nesse sentido. Não no sentido de, eu tenho que aguentar essa pessoa. Não. Suportai-vos uns aos outros, a atribuição da noiva para com o corpo de Cristo. Porque esses outros que nós vamos suportar, que estão no corpo, Cristo morreu por ele também, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração,
e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Nesse texto que nós lemos aqui, da atribuição da noiva, está os 4 elementos perfeitos. Olha só, verso 14, o amor, o primeiro elemento perfeito. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que é vínculo? O vínculo da perfeição? O vínculo é o que ata, o que liga, o que aperta, o que segura, o que dá sustentação. É muito importante os irmãos, cada um, sendo vínculo da perfeição na vida do outro aqui, um ajudando o outro, suportando, segurando aquilo. Não, irmão, calma, não cai não. Às vezes a pessoa passa tanta dificuldade na vida, né? É tão importante que tenhamos irmãos. Nem que for para mandar uma mensagem do WhatsApp, irmão, estou orando por você, se está precisando de alguma coisa aí, é necessário, tá? O amor, o vínculo da perfeição, é o primeiro elemento perfeito. A paz, está no verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ou seja, o árbitro é aquele que discerne o que está certo e o que está errado, né? O que está na regra e o que não está. Seja a paz de Cristo isso, tá? Verso 16, o terceiro elemento perfeito, o Evangelho. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria. Então, o Evangelho é o terceiro elemento perfeito que o noivo coloca em nós para atendermos às necessidades do corpo de Cristo, tá? E o quarto elemento perfeito é a gratidão, né? Verso 17. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Quero terminar, amados irmãos, esse sermão relendo o tema que nós lemos no começo, Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ser cristão é deixar todas as coisas que aprendeu e foi instruído até agora, para se unir com Cristo. Para casar com Cristo, deixe o homem a velha vida. Para casar com Cristo, deixe o homem as velhas tradições. Para casar com Cristo, deixe o homem as velhas crenças. Deixe o homem os velhos hábitos. Deixe o homem a velha linguagem. Deixe o homem os velhos pensamentos. Deixe o homem os velhos desejos e expectativas. E viva, de agora em diante, unido com Ele, em novidade de vida, com o noivo para toda a eternidade. Vou terminar esse sermão lendo 2 versículos. O primeiro, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deixou pai e mãe, ingressou numa nova família aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Com o meu noivo, o meu marido, Cristo, eu vou viver em novidade de vida. E o último versículo que eu quero ler com os irmãos é no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aquele que fez o mal vai ser retribuído com o mal. Mas a noiva amada, ela não vai mais chamar mais desfavorecida. Ela não vai mais chamar isso. Agora ela é amada de Cristo e ela vai receber todos os benefícios que o marido perfeito e santo pode dar para ela. Amém. Como resposta a esse sermão,
Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 386. Dia alegre eu abracei Jesus e nele a salvação, o gozo deste coração eu mais e mais publicarei. Ó bem feliz o dia em que me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiado nele orar. Sim, feliz, muito feliz, eu em Jesus me satisfiz. Completa grande expiação, pertenço agora ao meu Senhor. Chamou-me a voz do seu amor e tenho perdão. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiado nele orar. Sim, feliz, muito feliz, eu em Jesus me satisfiz. Descanso, alma, pois Jesus é teu sustento, o pão dos céus, e nele agora tens com Deus vitória e paz em plena luz. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Sim, feliz, muito feliz, eu em Jesus me satisfiz. Meu sacro voto, ó Salvador, de dia em dia afirmarei, e além da morte exultarei, louvando sempre o teu amor. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Sim, feliz, muito feliz, eu em Jesus me satisfiz. Também convido a Santa e Amada Congregação que se coloque em pé. Aqueles que puderem. Estaremos fazendo uma oração de encerramento, após a oração a bênção. Após a bênção, eu peço que os irmãos esperem só um pouquinho, tem alguns avisos importantes para a igreja, tá bom?
Oremos. Pai Santo, o Senhor é precioso para nós, Deus. Glorificamos o Teu nome. Obrigado, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado pelo grande privilégio de começarmos mais uma semana, Deus, cultuando ao Senhor. Embora em pouco número hoje aqui, Deus, mas unidos com todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Muito obrigado por esse grande privilégio. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor cumpriu a promessa que deu através do profeta Oséias, que o Senhor iria nos desposar o Teu povo, a Tua noiva, e o Senhor cumpriu isso em Cristo, Deus. E em Cristo, Deus, nós nos tornamos um e deixamos as coisas antigas, as falsas expectativas que seguíamos, as falsas crenças, e nos unimos agora ao Senhor para vivermos em novidade de vida. E o nosso noivo nos traz vida e vida em abundância. Muito obrigado pela providência, pela proteção, pelo perdão e por todos os grandes benefícios que o Senhor nos concede dia a dia, Deus. Muito obrigado. Despeça-nos em segurança, Deus. Permita que tenhamos um domingo de paz, de tranquilidade, Deus, e na Tua presença, na presença da nossa família, que possamos descansar, aqueles que têm atividades, que o Senhor os abençoe e que o Senhor esteja com eles onde quer que estejam. Pedimos para aqueles que estão em viagem, Deus, como a irmã Renilda, a irmã Catiane, a irmã Maine e outros, que o Senhor os guarde e os traga em segurança e que em breve possamos estar novamente juntos em comunhão. Pedimos também pelos enfermos, em especial lembramos a irmã Célia, Deus, que está se recuperando de uma cirurgia, que o Senhor a restabeleça, Deus, e que ela possa estar bem. Todos aqueles que precisam de Ti, Senhor, estenda as Suas mãos. Lembramos do Luiz, ó Deus, primo do irmão Fernando, que teve seu irmão que se acidentou e faleceu, Deus, e está sozinho, Deus. Nós pedimos que o Senhor entre com providência, cuide dele, Deus, que o Senhor o abrace, que o Senhor envie pessoas, Deus, para cuidar dele, ó Deus, que o Senhor o favoreça, o guarde, o proteja, o console, Deus, assim também com relação a toda a família que está enlutada. Deus abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos, abençoe aqueles que não vieram hoje, onde quer que estejam, e também lhe pedimos, traga paz a Jerusalém, pedindo pela nossa nação também que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se.